e cair nesse dia lindo, maravilhoso, que é o domingo de Páscoa, né? É um domingo que nos representa tanta renovação como meu pai querido aí, João, que falou, né? Veio trazer essa renovação na mensagem, que não importa o que a gente foi ontem, que não importa nada que a gente fez, porque nós somos seres humanos, né? Capazes de errar, sim, né? Ser humano erra, está aqui para errar. Olhar para o erro, deixar esse erro lá, mas seguir com o aprendizado que aquilo trouxe. Não cometer o erro de novo, né? Mas errar, olhar para o erro, adquirir habilidades e conseguir seguir, né? Com novos aprendizados, ressignificando essa vida, ressignificando isso que a gente aprendeu, que a gente veio construindo na gente, né? E essa renovação que foi dita aí nessa mensagem linda no início é justamente esse, né? É o fechar ciclos para abrir o novo, né? Para o novo chegar, para o novo vir para a nossa vida, preencher a nossa vida, né? Então, é uma mensagem muito, muito importante, que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, né? Com a morte, a ressurreição, né? E essa continuidade, né? Do novo, nos permitir o novo. E é o que o mundo está nos trazendo, né? A todo tempo, essa renovação, né? Essa oportunidade de renovar. Quando a gente vê, tantas tecnologias, inteligência artificial, robótica, o celular está aí, cada dia que a gente pega para comprar, é uma nova tecnologia que a gente está adicionando. Então, assim, por que não mudar a gente, pessoa, né? Por que não mudar, né? Então, mudar sim, gente, né? A gente precisa mudar. Olhar para dentro da gente, perceber o que a gente ainda tem aqui para mudar, para poder a gente ser pessoas melhores, né? A gente poder estar galgando nessa evolução, esse crescimento. Mas é um crescimento onde a gente integra habilidades, novas habilidades. Mas vamos hoje iniciar, né, com tudo isso, a oração também, assim como a mensagem de Nélbia, a oração também veio trazer muito esse renovar, né? Esse se colocar na mudança, se permitir essa mudança. E a gente vem hoje, né, nesse ciclo de palestras da CRIR, né, nesse encontro domingueiro, né? Eu adoro esse encontro domingueiro, que eu acho que esse domingueiro traz a gente nessa aproximação, né? Então, falar sobre a parábola da rede, né? Essa parábola da rede, ela vem, a gente usou como base, que é os estudos que a CRI traz, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, acho que é assim que fala o nome dele. Mas vamos a ela. Agora eu vou só ler um pedacinho que fala sobre a parábola da rede e a gente volta com as nossas apreciações, né? Então, o que Mateus 13, né, o capítulo 13, o versículo de 47 a 50, ele diz assim: finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia, né? E assim, né, sentados, puseram os bons em cestos, mas descartaram os ruins, separaram os bons dos ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes. O fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos. Destes tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações. Tempos em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade,
andam obscurecidas nas almas. Tempos de discórdias, de ódios, de confusão tal, que até os próprios escolhidos periclitam, né? É o fim do mundo velho, é o advento do mundo novo. É uma fase que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. Não é o fim do mundo, como alguns os têm entendido e divulgado, mas sim o fim dos costumes com seus usos, suas praxes, seus convencionalismos, sua ciência, sua filosofia, sua religião. É uma fase do nosso mundo que ficará gravada nas páginas da história, com letras que nunca hão de serem apagadas, encerrando o ciclo de existência da humanidade e abrindo outra página em branco, mas trazendo no alto o novo programa de vida. Percebam que é a oportunidade que a gente tem, né, de iniciar esse novo, né, de se permitir ao novo, de se permitir a mudança, de se permitir olhar a vida com mais leveza, com mais paz, com mais amor. Coloca o amor na frente que tudo dá certo. A proposta que Cristo traz para a gente é justamente isso. Coloca o amor na frente e vai, que tudo vai dar certo. Esse é o caminho, né? Como ele traz, amai a si, amai o outro como a si mesmo. Só que primeiro a gente tem que se amar. A gente tem que se permitir o melhor da vida, para aí sim se sentir apto para amar o outro, para poder amar o outro. A gente tem que reconhecer o amor próprio antes do outro. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho esse pedacinho depois. A rede cheia de peixes de toda espécie representa a lei suprema, que ministra a todos, sem exceção, sejam gregos, gentios, vem trazendo o tribunal de Cristo, gente de toda espécie, independente de quem seja, bons, medianos, maus, para serem julgados de acordo com a nossa obra. Quer dizer, com a sua obra, a obra dele, né? E os anjos são espíritos superiores, a quem está afeto o poder do julgamento. A fornalha da dor é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus têm de se depurar entre lágrimas e dores, para atingirem uma esfera melhor. Contudo, não se julgue que esta parábola seja para os outros, que na verdade não são espíritas, ou os crentes, né, que estão dentro do espiritismo. Mas essa parábola serve para todos, porque às vezes as pessoas têm alguma crença, alguma religião, e dizem, não, eu estou inserida na religião, então eu sou salva, estou salva. Não. A proposta do Cristo não é essa, né? Não adianta a gente estar dentro de uma religião, dizendo, se intitulando, né, eu sou, e depois cá fora está cometendo ações que não são corretas, não está sendo fraterno, né? Não está sendo empático, está deixando de praticar aquela caridade que chegou naquele momento para poder a gente fazer, e a gente deixa muitas vezes de atender o pouco que aquele que está chegando próximo da gente quer. Porque a pessoa que anda no sofrimento não são pessoas fáceis, são pessoas que carregam o peso do sofrimento. E muitas vezes a gente não quer essas pessoas perto da gente. Porque quem é que a gente quer perto da gente? A felicidade. A gente quer a alegria, né? A gente quer pessoas leves, pessoas amorosas, pessoas fáceis de lidar. Mas são esses difíceis que trazem aprendizado. São esses que muitas vezes querem um abraço. E a gente não dá e nem permite um abraço. Por quê? Porque aquela pessoa, não gosto, porque aquela pessoa é difícil, porque aquela pessoa é pesada, aquela pessoa, eu não consigo ficar perto dela porque é difícil, mas às vezes ela está perto de você pela caridade de um abraço, pela caridade de uma palavra, de uma paciência,
sabe? De você ter paciência e permitir que ela fale, que ela coloque para fora o que ela tem necessidade. Então, a gente às vezes se afasta dessas pessoas, não permitindo praticar a caridade. E são com essas pessoas que mais a gente aprende, porque a gente desenvolve a paciência, a empatia, se colocando no lugar dela e percebendo o quanto que ela sofre. Às vezes com coisas que a gente já aprendeu, mas ela não aprendeu ainda. Então, a necessidade desse aprendizado, desse ensinamento, dessa paciência com o outro, faz com que a gente integre essas habilidades na gente. Porque a gente aprende. Como é que funciona? A gente aqui na vida, a gente nasce inconsciente, o bebezinho ali inconsciente. Então, esse bebezinho, como é que ele vai formando a personalidade dele? Claro que a gente sabe que ele traz de outras vidas, outras existências, o aprendizado, né? O que ele já tem integrado ali, aquelas habilidades já que vêm no seu ser, né? No seu espírito. Só que quando a gente nasce inconsciente, a gente esquece, né? O que passou lá, a gente traz aquelas tendências que a gente tem, que a gente vê como é fácil lidar com isso. Isso são as tendências que a gente traz de outras vidas. E isso faz com que a gente, às vezes, nasce dois irmãos na mesma família, né? Mesmo sangue, mesma, né, construção ali de cultura, de educação, e a gente vai aprendendo com os nossos pais. Quando os nossos pais cometem algum erro, aquela criança também vai aprender. Assim como o amor, ele vai sentir rejeição, vai sentir abandono, vai sentir tristeza. Isso vai, as alegrias também, né? As coisas boas também, que a gente não pode deixar de falar. O afeto, que é uma coisa muito importante para as crianças, né? E hoje eu vejo muito que tem muita carência de afeto essas crianças. É afeto de pegar, de abraçar, de beijar, de botar no colo, dizer que ama, né? Isso vai tornar adultos seguros. Então, tudo isso é uma construção daquela personalidade que aquela criança vem aprendendo com os pais, né? Então, isso que a gente carrega com a gente, né? A gente aprendeu lá atrás. Ah, mas foi uma bobagem. Eu só quis, por exemplo, né? Um exemplo que eu trago desse aprendizado que a gente acaba carregando, mas a gente, como pais, diz assim, ah, mas foi uma bobagem isso. Não acredito que isso fez com que ele levasse a cometer essa outra coisa. Às vezes os pais, por exemplo, um exemplo que eu vi um dia desse, né, comprou um curso e aí um amigo disse assim, a gente compra junto e assiste junto. Se tem uma instituição vendendo o curso para uma pessoa, essa pessoa, ela está comprando o curso, mas ela está dividindo com outro. O outro deveria comprar também. Então, ele está, de alguma forma, enganando aquela instituição. Aí, os filhos veem o pai fazendo isso. O que ele vai trazer? Não, o que tem a gente enganar as pessoas? Né? Se na minha própria família acontecia isso. Então, tem situações, né? E assim vai, diversos exemplos. Se a gente sentar aqui, a internet que é dividida, né? Todo mundo usa ali de casas diferentes. E a gente vê assim várias situações que acontecem de que isso você acaba no fundo está enganando aquela instituição que está fornecendo o serviço dele, né? Enfim, e a gente vê várias coisas acontecendo que aí os filhos presenciam isso. O que eles vão trazer? Não, tudo bem enganar, né? As pessoas, não tem problema, né? Isso é bobagem. Mas não é bobagem. São os pequenos exemplos que a gente vai ferindo a ética, os bons costumes, a boa conduta, o respeito ao próximo. E aí vai uma sequência de coisas que os pais dizem assim, não é bobagem isso. Fazer uma mentirinha, que besteira. Mas os filhos estão ali aprendendo e carregando para a sua vida, né? Então, o cuidado desses pais com esses filhos tem que ser assim redobrado. Tem que ter muita atenção com o que se faz. Porque muitas vezes esses pais também aprenderam com os pais deles, né? A falta de amor. Se meus pais não me dão carinho, como assim que eu vou passar carinho para o outro? Como que eu vou fazer afeto no outro? Como que eu vou dizer eu te amo? Se eu não aprendi isso na minha família, né? Então, a gente tem que perceber as nossas atitudes,
a nossa impressão aqui na Terra, como uma hora filho, como uma hora pai, como uma hora depois avô, né? Então, é uma construção dessa personalidade. Se esse espírito que está ali aprendendo com os pais, ele traz as habilidades de outras existências, então ele faz as escolhas. Ou eu sigo pelas escolhas, pelo que eu aprendi com meus pais, ou eu sigo com aquilo que já está inserido no meu espírito. Ou eu vou reconstruindo, me permitindo a mudança, porque eu conheci um modelo diferente quando eu fui lá na casa do meu amiguinho. Ou então, olha como o meu amigo age de forma diferente da que eu ajo, e eu acho que é mais interessante como ele faz. Então, eu vou mudar. Isso é se colocar nesse caminho, nesse ponto da mudança, né? É se permitir a mudança. Porque quando a gente está inserido nesse contexto de que a gente aprendeu com os pais, mas a gente diz, ó, isso aí que é a verdade, essa é a minha verdade, é aquela história da síndrome da Gabriela. Eu sou assim, você sempre assim, vou morrer assim. Não, gente, né? A gente não tem que seguir essa síndrome da Gabriela. A gente tem que se oportunizar a mudança, sim. Essa é a proposta que o mundo está trazendo para a gente, onde ele o tempo todo está mudando, está adquirindo habilidades novas, tecnologias novas. O tempo todo a gente vê inteligência artificial, robótica, e aí vai tanta coisa boa que está surgindo e que a gente também tem que saber usar, né? Porque da mesma forma que tem seguindo para o bem, também vai seguindo para o mal. Então a escolha é nossa. O caminho de ir para a esquerda, para a direita ou para frente, vai ser a gente que vai escolher, porque existem vários caminhos que a gente pode escolher, né? Então, isso tudo é responsabilidade nossa, do nosso espírito, né? Porque quando a gente é criancinha, a gente ali é manipulado pelos nossos pais, é indicado, né? É educado, ensinado, né? É construído o modelo justamente desses pais que a gente vai formando aqui a nossa personalidade, né? Então, seguindo aqui, né? Não se julgue, né, que essa parábola seja para o outro, mas essa parábola é para nós, independente de sermos espíritas, crentes de qualquer religião ou de qualquer segmento ou de qualquer seita, qualquer o que for, não, independente de qualquer. Mas eu sou tão bonzinho, né? Mas eu só pratico bem, né? Então, a gente tem que saber, será que eu tenho que estar dentro de uma religião ou eu tenho que ser esse, né, esse espírito bom, esse espírito que quer crescer, que quer aprender? Porque todos nós temos direito de errar. Sim, todos nós somos pecadores, não é isso? Mas a gente precisa olhar para esse erro e tentar consertar, tentar ser melhor a cada dia, né? É justamente essa separação desse peixe, né? Qual é o peixe que vem ali na rede, né? Foi jogada aquela rede e vieram os peixes. Os peixes bons servem, os peixes que estão ali pequenos ou que não servem para comer são descartados. Qual é o peixe que nós estamos? Nesse peixe que não tem nada, que não tem construção, que não tem vontade de crescer, um peixe bom? Ou esse peixe que, né, não é tão interessante, que não está ali no crescimento, né? Que não serve para nada, né? Quer dizer, não serve para nada, é muito duro, mas, mas é assim, é esse peixe, né, bom, onde é que a gente está nessa separatividade, né? Quando a gente separa o que é bom e o que não é, que lugar é que a gente está? Então, a gente se perceber, sim, como espíritos, né, que temos o livre-arbítrio, que estamos aqui no mundo, né, e que a gente faz as nossas escolhas. A responsabilidade das escolhas são nossas, né? E parece-nos, né, que afeta primeiro o outro e não a gente, mas na verdade todos são afetados com essa parábola, né? E a gente precisa perceber, não se achar que a gente já aprendeu, que a gente já está nessa posição de que, ok, está tudo certo como está, né? Eu sou assim, não vou mudar.
Não, a questão não é essa, né? Não vale só conhecer, é preciso também praticar. Não adianta estar dentro de uma religião onde eu conheço os ensinamentos, sei a Bíblia do início ao fim e não pratico nada. Chego em casa, sou intolerante, né? Não respeito o outro, não sou empático, sou grosseiro, né? Não tenho paciência, né? Então, não vale a pena estar dentro de uma rede que foi ali arrebanhado, né? A rede que está trazendo todo mundo, né? Onde eu não sou bom. Eu não sou um homem de bem. Eu pratico coisas que não são admiráveis, que não são grandiosos para o meu espírito, né? Os que conhecem o amor e não têm amor, os que exigem, por exemplo, a lealdade e a sinceridade, mas não os praticam, o que adianta, né? Os que clamam por indulgência e não são indulgentes. Os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, deixando o banco do discípulo para se sentarem na cadeira do mestre, né? Aqueles que querem estar o tempo todo em evidência e deixam os outros de lado. Então, todos estes, e ainda mais os perjuros, os convencionalistas, os tíbios e os subservientes, não poderão ter a cotação dos bons, dos humildes, dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé, pelo seu valor progressivo e trabalham pela verdade que terem, para terem liberdade. Né? Então, a parábola da rede é a última das séries das 7 parábolas que o mestre propôs a seus discípulos, pois isso os apóstolos os publicaram no seu evangelho. Conservou a expressão que Cristo lhe deu ao propô-la. Ela é a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações o ensino alegórico que lhes havia transmitido, ensino bastante explicativo do reino dos céus, com todas as suas prerrogativas. Não é? Então, é esse aprendizado, sabe? É essa percepção que essa parábola traz como reflexão na nossa vida mesmo, né? Porque quando a gente pensa assim, o que faz uma pessoa ser boa? Quando a gente olha nas redes sociais, o que ela passa para a gente? Que a pessoa tem que ter beleza, inteligência, força, dinheiro, né? Mas será que é isso que faz uma pessoa ser boa? Né? O que nos deixa aptos a estar arrebanhado nessa rede aí, como os bons espíritos, né? Os que serão salvos, como se é dito, né? O que nos faz? Claro que é os frutos que nosso espírito traz. É tudo que a gente aprendeu e que a gente traz inserido, integrado na gente. Quando a gente consegue integrar ao espírito, a gente leva com ele. O aprendizado que ele é supérfluo, que a gente aprendeu aquilo tal, mas eu não pratiquei, a gente não leva com ele. A gente não traz com a gente. Né? Então a gente precisa integrar tudo que a gente aprendeu. Né? E todos nós podemos ser aptos para essa escolha de Deus? Claro, gente, né? Todos nós temos o mesmo livre-arbítrio de aceitar ou não, de ter uma vida digna, uma vida baseada em bons princípios, uma vida ética, né? Essas são as nossas, é o que a gente tem que integrar, né? Isso sim nos deixa apto, né? E quando Deus faz aquela recolha, né, dos peixes, que faz a separação, como ele traz, como o Cristo traz na parábola, é justamente essa separação. E a gente percebe muito hoje em dia, né, como as coisas e as atitudes das pessoas são separadas, né? Peraí, só um momentinho. Como elas são separadas. Peraí.
né? E todos nós somos capazes e temos capacidade, né? Todos nós nascemos, viemos da mesma essência e cada um está no seu caminhar espiritual, né? Cada um está no seu patamar, né? Só um minutinho. Não está falando nada. Ai, meu Deus. Ô, meu povo, me perdoe. Mas deixa eu continuar aqui. Né? Então, todos nós temos essa capazes de estar nesse caminho, né? De poder crescer juntos, de poder estar nesse rebanho, né? Desses peixes. Nós somos seres humanos, temos capacidade de crescer, de aprender, né? De querer ser melhor, de mudar a vida, né? Então, tudo isso faz parte do ser humano, do crescimento que cada um traz, né? Aí, quando a gente pensa assim, qual é a capacidade que cada um de nós temos de transformar, de se transformar? Claro que todos nós temos, né, essa capacidade de transformação. Muitas vezes a gente se pega assim, eu não consigo mudar. Para mim é tão difícil mudar. Bom, difícil, né, é a gente se blindar e não se permitir o novo, a mudança, né? Então a gente precisa sim se colocar nesse ponto de mudança. A gente precisa buscar, né? A gente precisa se transformar, a gente precisa renascer, que foi aquela mensagem inicial que foi lida para a gente. O renascimento é quando a gente consegue fechar um ciclo. Para que um novo ciclo se abra, é preciso morrer para que o novo venha, o renascimento venha. Se a gente não consegue se desligar daquelas coisas que nos fazem mal, né? Por exemplo, vícios. Não é vícios só em drogas, em bebidas. Claro que essas são as piores porque o nosso organismo acaba se acostumando com aquela substância, né? Mas a gente precisa se colocar nessa posição também naquelas pequenas coisas. Aí eu não consigo ser paciente com aquela pessoa, né? Então a gente tem que se colocar sim nessa transformação. O que eu posso ser mais paciente, mais tolerante com aquela pessoa, né? Então eu preciso, vamos respirar fundo, vamos entender que aquela pessoa está no patamar diferente do meu. E por isso eu tenho que ter mais paciência com ela. Eu tenho que tolerar mais, porque ela está ali no ponto de que ela ainda não conseguiu aprender a ser melhor, a ser mais agradável com as pessoas. Né? Então, eu, no meu lugar, eu tenho escolhas a seguir. Ou ser intolerante como ela, ou ser agressiva como ela, a ter mais raiva, a não querer mais a pessoa perto de mim, ou trabalhar a paciência, a tolerância, entender que aquela pessoa ela está em um ponto ali, né, de que ela pode sim estar ali, porque o crescimento dela é diferente do meu. Imaginem que hoje no mundo tem 8 bilhões de pessoas. Não existem duas pessoas iguais. Cada um está na sua evolução. Às vezes, tem pessoas que se parecem ou gostam das mesmas coisas, mas quando você vai conversar com elas, você percebe assim o quanto uma é tão diferente da outra, né? Então, a gente precisa entender que o outro é diferente da gente. Aí, por exemplo, quando os casais, né, se colocam nessa posição de que, ok, eu quero ter um relacionamento, eu vou estar ali junto com né, a pessoa que seja, né, com o meu parceiro ou minha parceira, porque eu quero compartilhar a vida com essa pessoa, né? Então,
duas pessoas diferentes, com educação diferentes, né? Com um jeito de lidar na vida diferente, né? E aí se juntam, né? Ou por atração física, ou porque se gostaram, porque um admira o outro, vamos estar juntos. Quando se coloca nessa posição de estar juntos, querem um mudar o outro. Se a gente, na mudança que a gente se propõe na vida, é tão difícil a gente mudar um pedacinho que seja na gente. Imagine como é difícil a gente mudar o outro, querer mudar o outro. Quando a gente se coloca na posição de aceitar o outro como ele é, mas respeitar, ele ainda não aprendeu, né? Mas eu vou respeitar que ele está nesse ponto. Ele precisa, né, ainda aprender, ele precisa, mas ok, ele está nessa situação. Às vezes, o exemplo que eu trago para a vida é muito maior do que eu tentar mudar o outro. Porque o outro vai aprender com exemplo, o meu exemplo, que eu estou aqui imprimindo na vida. Se eu demonstro ser calma, paciente, eu converso, eu trago a comunicação ativa, né? Então, essas pessoas, elas passam a aprender, olha como fulana, ela age, né? Ela tem paciência, ela tem tolerância com o outro, ela é empática. Olha como ela aceita realmente o outro como é tão diferente. Então, a gente tem que procurar entender que o outro é diferente da gente. Tem coisas que o outro aprendeu mais do que eu, mas tem coisas que eu sei mais do que ele. E essa troca, esse relacionar-se, né, de todos os jeitos, família, amigos, relação afetiva, marido e mulher. Quando a gente se coloca nessas posições, relação de trabalho, né? E aí vai as diversas relações que a gente tem na vida, isso só faz a gente aprender. Porque quando a gente olha o outro, percebe que o outro age diferente, às vezes uma habilidade que a gente ainda não tem e que o outro tem, e que a gente passa a admirar e a gente se coloca nessa posição da mudança. Porque na vida o que importa é justamente essa evolução. É a gente integrar habilidades para que a gente possa estar bem no mundo, para que a gente possa, cada dia, crescer, evoluir, aprender a ser melhor. O Cristo veio nos trazer tantos aprendizados, né? Quando ele aconteceu alguma coisa e antes de tomar qualquer atitude, ele saía para meditar, ele ia caminhar. E essas caminhadas, ele refletia, ele entrava em conexão com Deus, ele estava ali na reflexão dele, para quê? Para saber a melhor atitude que ele podia tomar. E às vezes a gente diz assim, eu sou assim e vou tomar, e a minha atitude é essa, né? Mas não, a gente precisa se colocar nessa mudança, né? Nessa oportunidade realmente dessa mudança. É o que o mundo nos quer, é o que o tempo todo o mundo quer da gente o quê? Essa mudança, né? Olha quantos autistas que a gente vê que está chegando aí, por que será? Será que o mundo não está, né, trazendo tantos autistas, porque esses autistas são realmente diferenciados? O que eles trazem para a gente, né? Os pais têm que ser muito pacientes, têm que respeitar o jeito deles agirem. E assim somos nós em todas as situações que a gente passa. A gente tem que respeitar o outro do jeitinho que ele é. É interessante que o autista, ele às vezes traz assim, no alimento, né, a batata frita e o purê de batata, vamos colocar assim. Ele come a batata frita, mas não come o purê de batata por conta da textura. Ah, mas eu como o purê de batata e é tão gostosinho, né? Eu não tenho problema com isso. Mas a questão não é essa, é você respeitar o outro, porque ele só gosta daquela batata frita. Mas não é porque ele é seletivo e ele só gosta porque é fritura e não pode comer e tal. A questão não é essa. É o respeito ao outro, porque ele realmente não vai
comer a purê de batata por nada. Se ele comer, ele vai botar para fora. Né? Então, é o respeito que a gente tem que ter com o outro. Tem uma autista que eu conheço, que é uma menina, ela não come fruta nenhuma, ela só come caldo de feijão com arroz. Não come fruta nenhuma, não gosta nem de verduras. Mas, por exemplo, ela come o peixe cru, né? Tem alguns alimentos que são específicos. Aí os pais passam por aquela situação difícil, porque minha filha tem que estar nutrida, né? A preocupação da mãe é que a filha esteja nutrida para não ter doença nenhuma, para que esteja bem, porque ela também tem que estudar, ela tem que ter uma boa cabeça para poder, né? O físico está bem para poder estudar, para poder, né, conseguir desenvolver-se na vida. Mas aí é que está. Mas aquela criança, ela veio com autismo, e o autismo levou ela a essa seletividade alimentar, né? Então, a gente tem que respeitar? Tem. Se precisar suplementar, a gente vai suplementar. Mas ela não vai comer por nada, porque aquilo dali, para ela, é um terror comer. E a gente não entende. Poxa, mas eu como tudo. Qualquer coisa eu como, eu fui acostumada a isso. Mas hoje, cada vez mais, a quantidade de pessoas autistas estão vindo para o mundo. E por que será? A gente tem que aceitar a diferença do outro. Né? As escolas têm que mudar. Tem que trazer a inclusão. Muitas já dizem que a inclusão está inserida, mas quando a gente vai analisar, não está tão inserida assim. Precisa ainda muita coisa, muito respeito a essas crianças, né, atípicas que estão vindo e que precisa ter ali toda uma preparação para recebê-las. E assim as outras, né, classificações dessas crianças atípicas, o TDAH, dislexia, e aí vai. Né? Por que isso? Né? Porque tanta diferença. O mundo está trazendo novas mudanças, novo jeito da gente entender o outro. Quando a gente se dá conta assim, ó, quando eu era pequena, não existia celular. Quando assistia um filme que tinha um celular lá que a pessoa atendia no carro, eu disse, gente, isso é coisa de filme, né? Que a gente pensa assim, isso é coisa de filme, isso não existe, né? Mas, na verdade, hoje em dia, na verdade, existia, mas ao meu conhecimento aquilo não era possível. E hoje em dia, quem é que está na rua e não está com seu celularzinho? Né? Então, quanta mudança que a gente vem vivendo, e cada vez mais. Hoje em dia tem inteligência artificial para tudo que você queira. Você pega um verso, coloca lá, já é transformado numa música. Né? Você pega uma palavra, já faz todo um slides para apresentação do seu trabalho. Tudo que você quer, né? Você tem as IAs da vida, né? As inteligências artificiais que você vai facilitar a sua vida. Então, por que eu, como ser humano, né, eu não estou disposta a essa transformação, a essa mudança? Então, a gente precisa acompanhar o que o mundo está trazendo para a gente. E a proposta, cada dia que passa, é exatamente essa. É a gente se colocar na mudança. A gente ser melhor a cada dia. Porque quando a gente pensa assim, bom, o mundo está passando para a regeneração. Né? Regeneração que antes se falava na provas e expiações. Mas hoje existe uma mudança grande, uma proposta grande de mudança que a gente precisa acompanhar. Se colocar lá como aquela borboletinha lá, né, que entra lá naquela transformação, naquela lagartinha que entra na transformação para virar borboleta. Então, é exatamente isso. Ela convida a gente a se internalizar como aquela lagartinha que fica ali, né, se transformando até chegar. E olha que é um processo que ela passa, é uma dor de transformação, é toda, imagina, né? Um bichinho daquele que vai se transformar num bicho tão lindo, né?
com cores, com as asas, e aí até ela sair daquele casulo, né, é uma força, energia que ela coloca. Assim somos nós. Para a gente se transformar, a gente também precisa colocar essa força. A gente precisa também, querer sair daquele estado que a gente está para bater asas e voar por aí, né? A gente precisa crescer, a gente precisa se oportunizar ao que há de melhor na vida, né? A gente precisa estar bem a cada dia, sentir paz. Aí teve um estudo que eu estava lendo sobre felicidade. E aí, o que é a felicidade, né? O que é? É ter dinheiro, né? É ter fama, né? O que é a felicidade? E aí, esse estudo ele foi feito em 70 anos, onde vários cientistas estudavam sobre essa questão da felicidade para chegar em um ponto. E aí, o que eles trazem, né? A felicidade vem do relacionar-se, do estar com pessoas, aquelas pessoas que a gente ama, mas estar com pessoas é o que dá felicidade para a gente. Porque não adianta a gente ter dinheiro, não adianta a gente ter fama, a gente ter todos os bens que a gente quer na vida. Claro que tudo isso traz conforto. E ter conforto é bom. Por isso que a gente trabalha, né? Para ter conforto. Tem o dinheiro para poder gerar conforto para a gente. Claro que tudo isso é importante. Mas o relacionar-se com pessoas é quem nos faz bem. É o que traz realmente momentos felizes. Mas a primeira pessoa em que eu tenho que estar bem é comigo mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Então, antes de relacionar-se com qualquer pessoa, eu tenho que estar num bom relacionamento comigo mesmo, cultivando esse auto-amor. Eu preciso me amar antes de qualquer pessoa. Eu preciso estar bem comigo mesma, para que depois eu possa me relacionar com outras pessoas. Para que eu possa estar bem com outras pessoas. Né? Então, cultivar esse auto-amor. Como assim que eu vou cultivar o meu auto-amor? Eu já me amo. Aí vem, por exemplo, a pandemia. Deixa todo mundo enclausurada nas suas casas, que ninguém pode se relacionar com pessoas, e eu tenho que ficar comigo mesmo. Como assim? Como ficar comigo mesmo? Minha companhia não é boa para mim. Eu preciso ter outras companhias para compartilhar a vida. Ok, é interessante ter outras pessoas, sim, para a gente compartilhar a vida, é importante. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Porque a felicidade da gente, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Para eu ser feliz, eu não tenho necessidade de ter o outro, mas eu tenho necessidade de estar bem comigo mesma. Quando eu estou bem comigo mesma, feliz, quando eu me amo, aí sim eu tenho a felicidade. E aí sim eu posso inserir outras pessoas na minha vida que vai complementar a minha vida, que vai poder trazer essa felicidade, onde que a gente possa complementar esse estar bem, esse estar feliz. Mas nunca com uma dependência de que eu só sou feliz se eu tiver o outro. Isso é carência emocional. Isso é dependência emocional. Eu só estou bem se eu tiver o outro. Não. Eu estou bem, independente de ter o outro. O outro vai complementar para a gente compartilhar a vida juntos. Para a gente compartilhar a nossa felicidade juntos. Mas diante de qualquer situação, a gente precisa se amar. Trazer o amor de dentro da gente, estar satisfeita com a gente mesma. E quando que a gente percebe isso, se eu estou bem ou não comigo mesma?
É quando a gente está só, a gente conversa com a gente mesma, a gente se questiona. Por que esse pensamento? Por que eu estou pensando assim de forma negativa? Não, posso mudar esse negativo por um pensamento positivo. Eu posso trazer mais essa leveza para a minha vida, né? É quando a gente se presenteia. Eu tenho uma amiga que ela disse assim para mim, que ela ama presentear as pessoas, mas ela não consegue se presentear. Ela compra para ela o básico, mas ela ama presentear o outro. Ok, né? É um material, mas é um material que, como assim que eu só posso dar para o outro e eu não posso dar para mim? Então, eu tenho que me presentear também. Eu tenho que saber o que eu quero, qual o lazer, o que, que eu gosto de fazer. É caminhar na praia? Eu amo. Amo a praia. Quando eu chego na praia, não quero sair mais, porque é tanto mergulho que eu dou que eu pareço uma peixinha. Mas porque é uma coisa boa que eu gosto, né? Então, a gente tem que satisfazer os nossos desejos primeiro, a gente tem que satisfazer o que a gente mais ama, para depois a gente escolher estar com o outro. Então, primeiro eu tenho que me realizar. Estar bem comigo mesmo, estar bem com a minha companhia, me faz completa. Então, eu preciso estar bem comigo mesma, feliz comigo mesma, satisfeita, porque independente de qualquer coisa que acontecer no mundo, eu tenho a mim. Então, estar bem comigo mesma vai me fazer uma pessoa completa, em que, em qualquer lugar que eu esteja, eu estou bem e aí eu posso seguir minha vida, né? Então, já voltaram aqui para minha telinha, meus amigos, mas assim, é exatamente isso, né? A gente se propor, né, estar na vida, mas estar nesse caminhar de crescimento, estar nesse caminhar de buscar cada dia que passa estar melhor, né? Estar bem, estar tranquilos, mas estar feliz, né? Essa proposta que dessa parábola traz exatamente essa separação, né? Do que é bom, do que é do ruim. O que é bom? O que é ruim? Todos nós temos as duas coisas. Somos seres humanos, né? Nós temos direito de errar, mas temos direito de acertar. Temos direito, como a mensagem que foi trazida, de deixar tudo para trás e seguir, né? Seguir adiante, né? Então, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, estar plenos, né? Estar conectados. Sim, a gente não está só. Ninguém está só nesse mundo. Todos nós temos a nossa conexão, o nosso propósito de vida. Todos nós temos o nosso. A gente está trilhando, né, nosso caminho. E ir para o caminho do bem ou do caminho do mal é uma escolha nossa, e tudo bem. Né? A gente não pode se cobrar muito disso, mas a gente tem que perceber o que a gente está fazendo da nossa vida, o que eu estou integrando, o que eu já tenho dentro de mim, quais são as habilidades que eu tenho, o que eu preciso melhorar. É nessa busca que vai fazer cada dia mais, né, a gente está no caminho, vamos dizer, o caminho escolhido, e que seja o melhor caminho. Não quer dizer que seja errado ou certo, mas é o melhor caminho que a gente trilhou ali, que a gente conseguiu conquistar. É o melhor caminho que a gente entende que seja aquele que é o certo. Eu vou seguir por esse caminho, porque é isso que vai me fazer realmente plena. É isso que vai fazer o bem para a minha vida, né? Mas a escolha de ser feliz é a escolha mais correta, e começando dessa felicidade de dentro, que seja qualquer coisa que eu gosto de fazer. Se eu gosto de ir para um restaurante comer, ou que eu gosto de caminhar na praia, ou tomar um banho de piscina, ou pular de paraquedas, ou fazer uma trilha na Chapada, ou, sabe, ir para um centro espírita, ou o que for, subir numa árvore. Mas eu vou fazer muito bem, olhar para o céu de noite, gente, é a coisa mais linda que tem. Então, que a gente possa fazer coisas que
que sejam belo para a vida da gente, que venha realmente somar para que a gente se sinta mais leve. E não buscar, por exemplo, o que a mídia traz. A mídia traz coisas muito pesadas, né? Vamos evitar assistir, estar conectado com essa mídia que não acrescenta muito na gente, mas vamos conectar com o que há de melhor, com a vida, né? com a natureza, com tudo isso que a gente está aqui inserido e que nos proporciona tantas coisas boas, mas a gente precisa olhar para isso, saber o que é melhor para mim. Não é isso? E aí, meu querido, perguntas?